A Lilly acabou de publicar os dados mais importantes de toda a história sobre a retatrutida. A gente já teve todos aqueles estudos lá de fase 2 com uma amostra reduzida de pessoas, só que agora a gente tem 2 estudos de fase 3 em humanos, obviamente, milhares de participantes espalhados pelo mundo inteiro, publicados agora em 2026. Primeiro a gente teve o Transit T2D1, que eu já falei sobre ele aqui no canal, e agora em maio, anteontem, salvo engano, teve o Triumph 1. E o que esses números mostraram nesses estudos mudam completamente o nível e tom de conversa quando a gente se refere a essa incretina altamente revolucionária, retatrutida. Porém, eu preciso ser honesto com você sobre um detalhe não menos importante. Você que é inscrito aqui no canal, você que acompanha todos os vídeos que eu faço sobre peptídeos, sobre incretinas, talvez, caso você tenha tido acesso ao estudo e ter lido apenas o resumo, que seja, ontem eu terminei de ler todo o estudo, e para surpresa de 0 pessoas, pelo menos para mim não, nenhuma novidade ao terminar de ler o estudo. Foi exatamente isso que eu pensei quando eu terminei de ler. Porque tudo aquilo que eu venho falando, desde o meu primeiro vídeo sobre a retatrutida aqui no canal, tudo aquilo que eu incansavelmente descrevi sobre o mecanismo, sobre o triplo agonismo dessa molécula absurdamente eficaz, tudo aquilo que o composto retatrutida faz de uma maneira brilhante, que tisepatida não faz, semaglutida muito menos. Agora a gente tem a Lilly, né, a detentora dessa molécula, só ela consegue fabricar. Agora ela veio e confirmou tudo isso que eu venho falando há meses nesse estudo de fase 3. Milhares de participantes, 80 semanas de acompanhamento, 80 semanas de duração esse estudo. E quem me acompanha aqui no canal já sabia de tudo isso que eu vou te falar, sim, eu vou trazer todos os detalhes desse novo estudo. Só que agora o lado bom é que não é simplesmente o Breno falando com vocês. Agora você não precisa acreditar em mim, você vai para os estudos e comprova tudo aquilo que a gente já está cansado de saber. Mas o vídeo de hoje ele é importante não só por esse motivo de conclusão da fase 3 lá dos estudos, ainda não foi publicado, não é para falar que o Breno é fodão e já sabia de tudo. Esse é o tipo de dado que toda a medicina convencional não pode mais ignorar, beleza? Então não adianta médico nenhum vir falar que não funciona. Só que eu preciso que você entenda o tamanho desse impacto que esses números, eles nos mostram, que esses números representam na prática, porque tudo que você vai ver por aí a partir de agora, você vai sair daqui, vai abrir um Instagram, vai abrir outros vídeos aqui no YouTube, e a maioria das pessoas vão ficar falando sobre perda de peso, sobre quantos quilos foram perdidos durante esse estudo, quantas semanas durou e a galera perdeu X quilos. Não que isso não seja importante, mas você pode se perder no ponto mais importante de tudo que a gente tem agora amplamente documentado, né, o que esses estudos nos trouxeram de fato. Mas antes, caso você curta esse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal, já deixa o seu like nesse exato momento antes da gente continuar. Se você não curtir esse vídeo até o final, lá no final você retira o seu like, esse é o combinado que eu faço com todos vocês, sempre. Deixe o seu like agora, se inscreva no canal e sem mais enrolação, bora pro vídeo. 2 estudos publicados com meses de diferença, cada um avaliando um cenário diferente. Então presta atenção nisso para você não se perder. Primeiro, a gente teve, como eu já disse, o Transit T2D1, um nome chato pra caramba, publicado em março de 2026, recentemente. Nesse primeiro estudo, a gente teve a avaliação de vários adultos com diabetes tipo 2 que não estavam conseguindo controlar a glicemia apenas adotando estratégias de dieta e exercício físico, igual muita gente faz. A duração média do diabetes em todos esses participantes lá nesse estudo era apenas de 2 anos e meio, ou seja, todos os participantes, eles não tinham um diabetes altamente severo. Eram pessoas que estavam no início desse processo, né, de toda aquela bagunça metabólica que o diabetes causa e você já está cansado de saber. E aí, a retatrutida, ela chegou dominando um pedaço, ela cumpriu tudo aquilo que todos os pesquisadores estavam querendo provar. Houve sim uma redução drástica lá na hemoglobina glicada de todos esses participantes. Houve perda de peso em todo mundo que estava nesse estudo. E a gente sabe o quão difícil é perder peso em um cenário com diabetes. Além disso, eles colheram benefícios em todo o perfil lipídico, redução no colesterol, redução em todos os triglicerídeos, houve redução na pressão arterial sistólica, então só benefício. Esse estudo contou ali com o grupo placebo, né? Foi um estudo que durou 40 semanas e basicamente tudo isso aqui que eu te falei de maneira resumida foram os achados lá desse primeiro estudo. O segundo estudo, Triumph 1, publicado agora em maio, ontem, não sei, eu tô perdido aqui no tempo. Esse estudo, o que eles avaliaram foram pessoas adultas com obesidade e sobrepeso sem diabetes. Fica atento aos detalhes para vocês não ficarem igual muita gente fica, extrapolando notícias infundadas no YouTube, no Instagram. Então, eram pessoas com sobrepeso, com obesidade, porém não tinha diabetes.
Só que essa galera dos estudos, eles tinham pelo menos uma comorbidade relacionada ao excesso de peso. 2.339 participantes, 80 semanas de duração, e os resultados mudaram totalmente o patamar de comparação desse composto com qualquer outra incretina, com qualquer outra intervenção relacionada à perda de peso. Agora, partindo para os números que você deve estar querendo saber, e é justamente aqui que as pessoas começam a se perder em todo esse contexto. Lá naquela dose de 12 mg, os participantes do Triumph 1 perderam em média 28,3% do peso corporal em 80 semanas. Não 28 quilos, 28,3% em cima do seu peso total. E a média de peso desses participantes eram de 112 quilos, beleza? Então a gente está falando de aproximadamente 32 quilos de perda média de peso. E 45,3% de todos os participantes nessa dose perderam 30% de peso corporal, falando ainda de 12 mg, aquela dose alta pra caramba. Então você precisa, antes de mais nada, entender o que esse número ele de fato significa. 30% de peso perdido é basicamente o resultado histórico associado à cirurgia bariátrica. Não ao Ozempic, não ao Mounjaro, sim. 30% é o que a galera perde lá naquela cirurgia, que é um procedimento altamente evasivo, que exige anestesia geral, abre o seu abdômen no meio, tem um risco absurdo, aquela fase de recuperação de merda. Talvez, caso você já tenha feito essa cirurgia, dá um relato aqui nos comentários o quão sofrido é. Uma restrição alimentar permanente. Só que agora existe uma única injeção com aplicação semanal, não é todo dia, que entrega o resultado equivalente, às vezes até mais, em uma faixa considerável de pessoas. Lembrando que esse estudo contou com mais de 2.000 participantes, pessoas do mundo inteiro, uma amostra gigantesca. E tem outro dado que quase ninguém está falando e vão ignorá-lo, mas eu vou te trazer essa informação. Pela primeira vez, a Lilly testou a dose de 4 mg, que não havia sido testada nos estudos anteriores. Mesmo nessa dose baixa de 4 mg, em apenas uma etapa de titulação, todos os participantes perderam 19% do peso em 80 semanas. Então a gente está falando de aproximadamente 21 quilos de perda média. Claro que houve pessoas que perderam mais, outras pessoas que perderam menos. E a gente está falando de uma dose que provavelmente vai ser altamente tolerada em comparação àquelas doses cavalares, doses de 9, 10, 12 mg com aumento drástico de efeitos colaterais. E é justamente essa estratégia de escalonamento responsável, pensando no biofeedback que as pessoas vão apresentando, foi exatamente isso que a Lilly fez lá nos estudos e houve uma perda considerável. E é justamente aqui, aproveitando esse gancho de titulação de dose assertivo e altamente eficiente, é aqui que entra a minha consultoria. Todos esses dados que eu acabei de te apresentar, eles são dados em uma população geral. Basicamente, é uma média de milhares de pacientes e geralmente aquilo que funciona para essa média não necessariamente é o que vai funcionar para o seu cenário específico. A dose certa, a titulação correta, todos os outros compostos sinergistas, cofatores, suplementação, dieta, tudo aquilo que faz sentido para o seu quadro, todos esses pequenos detalhes que eu acabei de te dizer é o que vai te entregar um protocolo que se alinhe com aquilo que você precisa. É exatamente isso que a gente faz lá na minha consultoria online. O link está no primeiro comentário fixado, o link está lá na bio do canal, está na descrição desse vídeo, está em tudo quanto é lugar. Você acessa o site brenazevedo.com.br, escolhe o plano que melhor se adeque para a sua rotina, planos de 12 e 24 semanas. O médico da equipe vai te enviar o pedido de exame com todos os marcadores que eu analiso e logo em seguida a equipe vai te chamar, tem ali o onboard certinho e a gente vai dar seguimento com o seu plano. Link no primeiro comentário fixado, na bio do canal, entra pro time para você não se perder no meio dessa titulação, desse tanto de informação maluca. Antes que você surta e começa a me xingar nos comentários, vamos continuar. Da mesma forma que eu falei lá no início do vídeo, né, que toda a mídia, todos os posts do Instagram e vídeos vai cobrir esse assunto falando apenas de perda de peso, e você pode começar a se perder dentro desse contexto, porque o que esses números representam não é simplesmente um número na balança caindo. Ah, Breno, o que é? Não que isso não seja importante, mas o mais importante é o que acontece em todos os seus tecidos quando a gente começa a reduzir justamente aquele volume de gordura visceral. Você vai colher toda aquela inflamação sistêmica despencando, todas aquelas citocinas inflamatórias que eu falo incansavelmente, TNF-alfa, IL-6, IL-1-beta, tudo isso vai começar a ser diminuído de uma maneira progressiva. A sua resistência periférica à insulina, ela vai sendo corrigida à medida que o tecido adiposo ele vai perdendo todo esse volume, à medida que você vai emagrecendo. E aí sim, você para de internamente despejar todo esse veneno na sua corrente sanguínea 24 horas, 7 dias por semana.
Todas as suas mitocôndrias, sim, elas também vão ser altamente impactadas. Tudo isso vai começar a voltar de uma maneira mais eficiente, porque o terreno biológico interno, ele foi sanado, ele foi corrigido lá na raiz. Então perceba que a gente também está falando sobre aquelas nossas 3 falhas biológicas que eu falo em todos os vídeos. Melhora na inflamação sistêmica, correção em toda a sua resistência periférica à insulina, disfunção mitocondrial sendo sanada justamente porque agora as suas mitocôndrias, devido a todo esse cenário ter sido corrigido, elas começam a produzir energia e você começa a melhorar o seu metabolismo. E caso você não saiba, um dos fatores que alimentam todas essas 3 falhas, que se retroalimentam, é justamente a gordura visceral. Quando você começa a remover, quando você começa a apagar esse incêndio, a tirar esse combustível de uma maneira progressiva e consistente, todo esse ciclo ele começa a ser desmontado. É exatamente isso que os números do estudo Triumph 1, esse último estudo que a gente está falando, eles estão mostrando. Mas possivelmente você não vai ver ninguém falando sobre isso, você só vai ver sobre perda de peso. Só que quando você analisa todo o estudo, você percebe que a mudança vai muito além de um número caindo na balança. Agora falando especificamente sobre o fígado, sim, a gente tem dados sobre o fígado. No estudo de fase 2 publicado na revista Nature Medicine em 2024, a Lilly avaliou a retatrutida especificamente em pacientes que tinham aquela gordura ao redor do fígado que eu já falei em outros vídeos. A gente conhece como doença hepática esteatótica associada à disfunção metabólica. Os resultados em 24 semanas, eles foram altamente impressionantes. Lá naquela dose mais alta, 12 mg, houve uma redução de 82,4% dessa gordura hepática. 86% de todos os pacientes nessa dose atingiram níveis normais de gordura hepática abaixo de 5%. Sim, exatamente isso. Em 24 semanas, 86% dessas pessoas conseguiram trazer o seu fígado, que estava severamente impactado e comprometido, coberto de gordura, para um fígado com padrões de pessoas normais, pessoas saudáveis. Levou o fígado para trocar e voltou para casa com o fígado novo. Então você precisa interpretar esses dados muito além de uma simples perda de peso, tá vendo? E caso você não saiba, a gordura no fígado, nessa esteatose hepática, afeta, eu não sei te precisar em números, mas uma gama gigantesca de toda a população adulta. E atualmente a medicina convencional não conta com nenhum tratamento farmacológico aprovado para tratar esse problema, essa esteatose hepática. O que a medicina convencional oferece para você, caso você tenha gordura hepática, é basicamente mudança no estilo de vida. Vai fazer dieta, vai caminhar com seu dog, perde peso. Obviamente que funciona, eu não estou falando que isso é descartável, óbvio que não, só que a maioria das pessoas não consegue sustentar isso a longo prazo. E não adianta você, lindão, vir aqui nos comentários, dar um de bodybuilder pro mindset blindado. Eu sou foda, vocês são fracos. Eu não preciso contar com essas canetinhas. Pra mim é apenas dieta e treino. Fiquem vocês fracos com essas canetinhas. Parabéns pra você. Por que você não começa a andar a pé? Se você tem carro, vende seu carro. Nunca mais peça um Uber, ônibus, nem a pau. Começa a andar de carro. Igual aos antigos caçadores-coletores, que caminhavam longas distâncias. Já que você é foda e não quer utilizar o que o mundo moderno tá te ofertando, anda a pé. Quem sabe você ganha uma medalha no meio do caminho. Galera, não tem nada de errado você optar por ser mais inteligente e utilizar o que agora a gente tem comprovado. Não é só o bigode aqui metendo louco e falando com vocês. Agora está comprovado. Vai ler os estudos. Sim, a gente tem uma canetinha que com uma aplicação resolve o problema de todo mundo, combate aquelas 3 falhas e você vai ficar seco. Mas cuidado com a titulação de dose. Então, resumindo, a gente agora tem um composto que em 6 meses remove a gordura hepática em 86% de todas as pessoas que utilizaram esse composto lá nos estudos. Falando agora do diabetes tipo 2, o Transcend mostrou algo que vai muito além de uma simples redução de hemoglobina glicada, como se fosse simples, não é? A retatrutida ela também consegue melhorar todo o controle glicêmico em pessoas que já estão em fase do diabetes já estabelecida. Então, presta atenção nisso. Quando você utiliza a retatrutida e começa a reorganizar todo esse ambiente metabólico interno, você não está simplesmente controlando a sua glicemia, você está corrigindo lá na raiz a causa que gerou o diabetes. Não é um remédio que gerencia sintoma, como metformina, é um composto que trata o problema aonde ele de fato começa. Então perceba, é exatamente isso que eu falo desde sempre. Você não precisa ficar se questionando. A pergunta correta não é: Breno, por quanto tempo eu preciso utilizar esse composto? O que acontece se eu parar? Eu falei sobre isso no meu último vídeo. Qual é o motivo que você tem para parar com algo que está corrigindo o que nunca foi corrigido antes? Você mantém esse estímulo. Você, claro, deve ajustar a dose. Você acompanha todos os seus marcadores. Vai colher o seu sangue, caso você não saiba fazer essa análise. Entra para a consultoria. Mas você não tira o estímulo que está te ajudando a vencer na vida. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o seu like, compartilha com alguém que precisa entender isso.
não é só sobre emagrecimento. A gente está falando sobre algo muito mais profundo, correção daquelas 3 falhas e uma vida muito mais longeva. Eu sou Breno Azevedo e fui!